Capítulo 4. Quando a vida perde a cor. João tinha dias em que acordava e tudo parecia cinza. Cinza dentro dele, cinza no corpo, cinza no mundo. Não era preguiça, não era má vontade. Era como se alguém tivesse abaixado o brilho da vida e deixado tudo opaco, fosco, sem alma. Aos poucos, ele começou a viver em um modo silencioso de desistência. Não a desistência final, mas aquela desistência lenta, quase imperceptível, em que a pessoa continua existindo, mas deixa de viver. Ele cumpria suas tarefas como um robô. Acordava, tomava banho, escovava os dentes, comia, ia para a escola. Movimentos normais, automáticos, funcionais, mas nada disso colocava vida dentro dele. Por fora, João estava limpo, por dentro estava quebrado. Os olhos eram a prova disso, vazios, sem brilho, sem curiosidade, sem aquela luz que adolescentes normalmente carregam, mesmo nos dias ruins. Era como se a alma dele estivesse tentando ficar, mas já estivesse metade fora do corpo. Ele olhava para si mesmo no espelho e pensava: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que dói tanto ser eu? E essas perguntas pareciam ecoar em um quarto escuro da mente, onde ninguém jamais entrou: a felicidade dos outros. Na escola, ele observava os colegas rindo, fazendo planos, brigando por coisas bobas, vivendo vidas cheias de movimento. Pareciam tão vivos, e aquilo o destruía por dentro, não por ciúme, mas por não entender como aquilo era possível. Como é que eles conseguem? Perguntava para si mesmo enquanto recolhia seus livros lentamente. Como é que eles acordam e simplesmente vivem? As pessoas ao redor tinham cor, tinham som, tinham intensidade. João, não. Ele sentia como se estivesse assistindo a vida dos outros pela janela, do lado de fora, sem conseguir entrar. E quando tentava, parecia que havia uma barreira invisível e fria impedindo sua passagem. Era como se ele estivesse sempre atrasado para uma festa a qual nunca foi convidado. O corpo começa a falar. O corpo dele entregava o que a boca não dizia. O sorriso nunca alcançava os olhos. A postura estava sempre levemente caída. O olhar parecia cansado, mesmo quando ele dormia bem. A dor emocional começou a se refletir fisicamente, porque a alma, quando dói demais, transborda pelo corpo. Era uma tristeza que se instalava no peito como uma pedra. Um aperto na garganta que ele tentava engolir. Um peso nos ombros que ninguém via, mas que estava lá. Ele não queria morrer, mas também não queria viver daquele jeito. Era um meio-termo perigoso. Um limbo emocional onde tudo doía, mas nada fazia sentido. Às vezes, João esperava todos dormirem, para finalmente deixar o corpo cair sobre a cama e soltar um único suspiro. Aquele suspiro que havia guardado o dia inteiro. Não era choro, era exaustão. A noite era o único momento em que ele não precisava fingir, não precisava sorrir, não precisava responder perguntas, não precisava existir para ninguém. Mas mesmo à noite, a dor não dava trégua. Ela se espalhava pelos pensamentos como neblina. E ele pensava: será que um dia isso passa? Será que algum dia a vida vai ser leve para mim também? Será que eu sou mesmo tão estragado assim? E depois, silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Um silêncio que não trazia paz. Trazia vazio. O medo de ser quem era. João tinha medo de si mesmo. Medo dos próprios pensamentos. Medo do próprio corpo, que parecia desistir por dentro. Medo de estar se transformando em alguém que ele não reconhecia. Ele não se achava bonito, não se achava interessante, não se achava capaz, não se achava merecedor de nada bom. E esse pensamento era tão forte, tão constante, tão insistente, que começou a se tornar uma verdade dentro dele. A dor não era mais uma visitante, era moradora.
E João, mesmo tão jovem, já carregava o tipo de sofrimento que envelhece uma alma, o mundo pequeno demais. Para ele, João era grande por dentro, grande em sensibilidade, grande em profundidade, grande em intensidade, mas vivia em um mundo pequeno demais para quem sentia daquele jeito, um mundo que não acolhia, não entendia, não explicava, e enquanto tentava se encaixar em lugares que não o aceitavam, começou a se quebrar em pedaços, pedaços de autoestima, pedaços de alegria, pedaços de esperança, e cada pedaço perdido deixava um buraco. Até que João começou a se perguntar: e se eu nunca me encaixar? E se não houver lugar no mundo para alguém como eu? E naquele momento, naquela fase, naquela escuridão silenciosa, ele realmente acreditava que talvez não houvesse,